Olá, amados, a paz do Senhor. É bom estar aqui com vocês mais uma vez para procurar edificar as nossas vidas através da meditação da Palavra de Deus. E hoje eu venho aqui para tentar ajudá-los na compreensão das lições que estudaremos nesse trimestre nas Assembleias de Deus. Hoje eu vou estar fazendo um comentário sobre a lição de número 2 da nossa revista, que trata do propósito dos dons espirituais, um assunto muito palpitante, muito importante para a edificação da igreja e ao mesmo tempo esclarecedor, orientador, a fim de que a igreja evite certos modismos, certas inovações que não correspondem com o que diz a palavra de Deus. Nessa lição, onde vamos tratar dos propósitos, dos dons espirituais, vale ressaltar que propósito é aquilo que se busca alcançar, é o objetivo, é a finalidade, é o intuito. Então nós vamos entender qual é o objetivo dos dons espirituais, quais são as finalidades, quais são os intuitos desses dons, por que Deus concedeu esses dons à vida da igreja. Por que Paulo recomenda, como ele disse lá em 1 Coríntios 14, versículo 12, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Observe que Paulo já orienta que a busca desses dons visava a edificação da igreja, a unidade, a comunhão, o fortalecimento desses irmãos, desta igreja. Os dons são recursos que Deus concede com o objetivo de fortalecer, de edificar a igreja espiritualmente. E nós temos que ter o cuidado, porque em muitas ocasiões as pessoas que recebem a manifestação desses dons, são agraciadas com esses dons, às vezes utiliza-se desses dons de uma forma equivocada, achando que os dons são deles, usando para fins de status, de posições elevadas, achando que são pessoas melhores do que as outras. Esse não é o propósito dos dons. Pelo contrário, toda pessoa que verdadeiramente é agraciada por um dom do Espírito Santo, a característica que deve estar na vida dessa pessoa é de humildade, é de simplicidade, a seguir o modelo que o próprio Senhor Jesus deixou para nós. Os dons espirituais nada mais é do que o cumprimento do que Jesus falou que aconteceria com a igreja quando esta se dispusesse a proclamar o Evangelho, conforme está em Marcos 16, a partir do versículo 15, quando ele nos dá uma ordem imperativa, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Logo em seguida ele fala acerca dos dons, chamando-os de sinais, dizendo: e esses sinais seguirão, acompanharão aos que crerem. Quando ele diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se porventura beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então você observa que Jesus fala que esses sinais nos acompanharão à medida que vamos crendo, à medida que o Evangelho vai sendo anunciado, vai sendo pregado, levando a outros povos, a lugares não alcançados. Quando a igreja cumpre esta missão, haverá automaticamente a manifestação dos sinais de que Jesus falou. E agora, bem esclarecido pelo apóstolo Paulo, quando este se dirige à igreja de Corinto, tratando da utilização desses dons, dos propósitos desses dons, dos objetivos desses dons, da ordem do culto, quando esses dons viessem se manifestar. Nós precisamos entender nessa lição de número 2, que trata do propósito dos dons espirituais, de que os dons espirituais não são para elitizar os crentes, não é para criar um grupo distinto, separado da igreja.
um grupo que não venha se relacionar ou que venha se colocar em uma posição mais elevada do que os outros por causa da manifestação desses dons. Precisamos também compreender nessa lição que os dons devem ser utilizados para edificar, em primeiro lugar, a si próprio e depois aos outros, como é o caso da manifestação do dom de falar em outras línguas. Paulo nos ensina a igreja de Corinto, ele diz que quem ora em línguas ou quem fala em línguas, ele edifica a si próprio, mas que deve-se buscar a interpretação para que aqueles que estão ouvindo possam compreender e ser edificado através da interpretação da manifestação desse dom de variedade de língua, de falar em línguas. Precisamos entender também, saber que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. O que são esses dons? Na realidade, são presentes divinos e são frutos da misericórdia de Deus, Pai. É fruto da misericórdia de Deus, é a manifestação da graça de Deus, é um favor, é um presente que Deus concede à igreja por intermédio do Espírito Santo. Então nós estudaremos o verdadeiro propósito desses dons espirituais que Deus concedeu à sua igreja. Os dons do Espírito Santo, na realidade, são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 12, que é o texto-chave, o texto principal de apreciação para o estudo desta importante lição. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Em 1 Coríntios 13, versículo 1 e 2, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Olha que texto maravilhoso, importante, como base para a nossa compreensão e edificação através desse estudo. No primeiro ponto dessa lição, nós temos como assunto: os dons não são para elitizar o crente. Não são para elitizar o crente. O que é elitizar? É tornar privativo da elite, é elevar o nível da elite, ou seja, é exclusividade de alguns. À medida que alguém recebe esse dom, ele se torna uma pessoa exclusiva, ele se torna uma pessoa separada. Não, esse não é o objetivo do dom. Criar um grupo seleto, criar um grupo de pessoas de um nível superior em detrimento aos outros. Até porque que isso não pode existir em nosso meio. Divisão, separação de pessoas, infelizmente às vezes isso acontece em nossas comunidades locais, mas não que Deus aprova, não que Deus aceite. Deus não aceita esse tipo de coisa. Deus não gosta desse tipo de situação. O propósito de Deus e a oração que Jesus fez é que nós sejamos um, assim como Cristo é com o Pai. Esse é o objetivo de Deus, que sejamos um. E de forma alguma o dom, a manifestação dos dons espirituais são para elitizar o crente. É por isso que Paulo, quando ele escreve a igreja de Corinto, e esta igreja era uma igreja que estava localizada numa importante cidade. Corinto era uma cidade comercial, era uma cidade que estava próxima do mar, uma cidade marítima.
ela era uma das mais importantes cidades do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém era uma cidade marcada pelo culto idolátrico. A idolatria era muito grande na cidade de Corinto. A devoção a vários tipos de deuses era em grande número naquela cidade, naquela população. E foi exatamente durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo que esta igreja recebeu a visita do apóstolo. Se você ler no capítulo 18 de Atos, há uma narrativa de como foi a chegada do apóstolo Paulo lá em Corinto. Deus abriu as portas da pregação do evangelho. Deus falou para ele falar, não se calar, porque Deus era com ele, não era para ele temer, que havia um povo muito grande a ser alcançado naquela cidade. Paulo foi ousado e ali esteve, permaneceu por cerca de 1 ano e 6 meses pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus, edificando a vida daquela igreja. Então, a igreja de Corinto era uma igreja, uma comunidade cristã que o apóstolo Paulo ele tratou pessoalmente, ele esteve lá pessoalmente. Ele pastoreou durante 1 ano e 6 meses aquela igreja, e ele a conhecia muito bem. Na primeira carta que ele escreve a esta igreja, Paulo ele fala sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito que havia naquela igreja. Ele disse que aquela igreja não tinha falta de nenhum dom. Então nós observamos que a igreja de Corinto era uma igreja carismática, era uma igreja no contexto de hoje, que nós pregamos o evangelho e denominamos as igrejas que buscam os dons espirituais, que dão liberdade às operações e manifestações do Espírito Santo, chamamos-as hoje de pentecostais. E assim podemos afirmar que a igreja de Corinto era verdadeiramente uma igreja pentecostal, uma igreja que tinha com abundância a manifestação desses dons. Era uma igreja que abundava em dons espirituais. Posso afirmar que as curas aconteciam constantemente naquela igreja, profecia, operação de maravilha, interpretação de língua. Era uma igreja de fé, tinha uma fé para a operação de Deus. Era uma igreja que tinha a manifestação da palavra do conhecimento, revelação de coisas ocultas. Era uma igreja que tinha a manifestação da sabedoria, de discernimento de espírito. Então era uma igreja que tinha abundância de dons, sobejava na manifestação de dons. Acredito eu que era uma igreja que havia uma presença numérica muito grande de pessoas, porque quando se manifestam esses dons, atrai muitas pessoas que querem ver, que querem conhecer, que ficam admiradas por tais manifestações. Mas nem por isso, nem o fato de a igreja de Corinto ter manifestação dos dons do Espírito fez com que ela se tornasse uma igreja espiritual. Então eu posso te afirmar que o dom espiritual na vida do crente não o faz espiritual, porque a igreja de Corinto tinha muitos dons, manifestavam-se muitos dons, porém Paulo, quando dirige para ela, ele chama esta igreja de carnal, uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons do Espírito Santo concedidos por Deus a esta igreja tinha por finalidade de prepará-la e santificá-la para o serviço do evangelho. Os dons do Espírito é um suporte que o Espírito Santo tem em nós, concedeu a nós, para que o evangelho seja anunciado, para que a palavra seja proclamada. Todavia, a igreja de Corinto, ela não usou corretamente os dons que recebera de Deus Pai, porque no meio dela tinha divisões, tinha inveja, tinha imoralidade sexual e tantas outras coisas. Como pode uma igreja cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? E a gente às vezes pergunta, no tempo de hoje, a gente encontra pessoas que profetizam, que falam em línguas, que interpretam línguas, que dizem que fazem sinais, maravilhas e curas, mas a sua atitude diariamente não corresponde
com que a palavra de Deus orienta que a nossa vida, as suas atitudes correspondem mais com atitudes carnais, com as obras da carne, do que com o fruto do Espírito. Quais são os sinais do fruto do Espírito em nós? O amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, o domínio próprio, a benignidade. E nós estamos vivendo um tempo que tem pessoas que oram em línguas, que profetizam, que fazem sinais e maravilhas, mas não perdoam, vivem confusões, vivem intrigas, vivem divisões, em partidarismo. Então nós aprendemos com esse relato que Paulo se dirige à igreja, com um fato que sucedia na igreja de Corinto, que as manifestações espirituais de uma igreja local não são indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Vou repetir: o fato de uma igreja local, ou até mesmo de um crente, possuir ou ter em sua vida a manifestação de um dom espiritual que é fruto de graça e de misericórdia de Deus, não indica seriedade, espiritualidade e santidade. Então vai um conselho a você que está me ouvindo: não vive atrás de pessoas que dizem ter a manifestação de tais dons, porque isso não quer dizer, talvez as pessoas dizem, aquela pessoa que está tendo a manifestação de um dom é de Deus, é uma pessoa séria, é uma pessoa espiritual, é uma pessoa santa. Seriedade, espiritualidade e santidade não são analisadas através da manifestação de um dom. Lembra do que Jesus falou em Mateus 7, a partir do versículo 19? Pelos seus frutos o conhecereis. É pelo fruto que você conhece a árvore. Porque Jesus disse que naquele dia muitos vão aparecer, se manifestar diante dele, dizendo: Senhor, eu profetizei em teu nome, nós fizemos muitas curas e milagres em teu nome, expulsamos demônio em teu nome. Que é alguma coisa que atrai mais do que isso? Expulsar demônios, curar, profetizar. E Jesus disse: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, o fruto, ou seja, o dom, não credencia a espiritualidade de ninguém. A manifestação de um dom espiritual não quer dizer que aquela pessoa está cheia de Deus, está cheia do Espírito Santo. Mas os frutos visíveis na vida da pessoa, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, benignidade, quando você vê alguém perdoando, ele está crescendo espiritualmente. Quando você vê alguém dominando os seus instintos, a sua natureza, a sua volúpia, a sua concupiscência, ele tem domínio sobre o seu mau desejo, aí você estará observando espiritualidade, seriedade. Quando você vê uma igreja unida, em amor, quando seus membros se amam intensamente, mesmo havendo diferenças, porque cada pessoa tem suas características, mas eles se amam intensamente, eles não se traem, eles não lutam um contra o outro, mas se unem. Quando há uma unidade dos departamentos, quando há comunhão, unidade de propósito, aí você vai ver uma igreja cheia do Espírito Santo. Você aí enxergará seriedade, espiritualidade e santidade, porque a presença do Espírito Santo na igreja não é visível pela manifestação dos dons, mas pela vida que a igreja vive, pela comunhão que se tem naquela comunidade, pelo amor oferecido um ao outro. Numa igreja onde predomina inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamado espiritual, mas sim carnal. Infelizmente, nesse tempo, nós estamos enxergando essas coisas em abundância em diversas comunidades locais de igrejas denominadas cristãs. Então nós temos que ter muito cuidado, queridos, para não permitir que essas manifestações carnais predominem em nossa vida, mas rejeitá-las diariamente, renunciá-las, abrir mão de inveja, abrir mão de contenda, de dissensão, mas vivermos em comunhão, vivermos no amor, vivermos em paz,
nos esforçando cada dia mais para seguir as pisadas de Jesus. Devemos buscar os dons, sim, como suporte para a proclamação do Evangelho, mas não para, através dos mesmos, acharmos que somos uma comunidade superior, um crente superior, porque isso não é de Deus e não corresponde-se com a natureza de Deus. Em terceiro lugar, um dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são por isso mais espiritual do que os outros. Infelizmente, quando alguém profetiza, logo surge um grupo de seguidores daquela pessoa. Você precisa compreender que não é todo culto que aquela pessoa que profetizou vai estar profetizando, porque o dom é manifestado a cada um para o que for útil, conforme nós lemos. Não é todo culto que a pessoa vai profetizar, não é todo culto que se terá uma visão. E as pessoas não têm que consultar os profetas. A nossa regra de fé, a nossa regra de conduta é a palavra de Deus, é a Bíblia. Todas as nossas dúvidas são solucionadas pelo que está escrito na palavra. É o nosso manual, é a nossa bússola, é a nossa âncora. É por meio dela que somos dirigidos e orientados, conforme diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Todavia, os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça de Deus, por ser resultado da graça divina. Não recebemos tais dons por méritos próprios. Não existe essa questão: eu paguei o preço para ter esse dom. Conforme muitas pessoas falam, eu paguei o preço. Se você pagou o preço e o recebeu, é mérito seu. E a manifestação do dom do Espírito Santo não é por mérito, mas é por graça, é por bondade, é por misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez mais, de uma vez por todas, de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína, nem tampouco garantia de salvação, conforme eu citei Mateus 7, 22 e 23. Quando alguém questionar o Senhor naquele dia: profetizamos no teu nome, expulsamos demônios, fizemos maravilha, ele vai ouvir de Jesus: nunca eu vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, amados, nós estamos aprendendo essa lição que dom não é sinal de superioridade espiritual. Tais pessoas que afirmam, dizem: eu paguei o preço para ser usado dessa forma, para ter tal dom, é um equívoco. Nós não pagamos preço para ser usado por Deus, para ter manifestação de dom espiritual. O único preço pago, aceito por Deus, foi o preço do sacrifício de Jesus, foi o seu sangue. Somente o sacrifício de Cristo foi aceito diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer em sacrifício, mas há um coração quebrantado, um espírito contristado, Ele atende. Ele tem prazer que nós venhamos obedecer, porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então não pense você que você está pagando um preço porque você jejua, porque você ora tantas horas por dia, que tais dons se manifestarão na sua vida. Dom não é resultado de nossa capacidade de pagar preço, mas é dado a cada um, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo a cada um como quer. Soberania de Deus, vontade de Deus. Deus concede esse dom a quem Ele acha que tem que ser concedido, não porque pagamos o preço. Então, nesse primeiro tópico, nós terminamos dizendo o seguinte: que os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina, e eles não devem ser usados para elitizar o crente. Segunda coisa a ser analisada, segundo assunto, segundo ponto dessa lição: edificando a si mesmo e aos outros. Edificando a si mesmo. Paulo, ele diz que quem fala língua estranha edifica a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. O apóstolo, ele estava estimulando os crentes da igreja de Corinto
a cultivar a sua devoção particular, a sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedida pelo Espírito Santo, com o objetivo de edificar a si mesmo. Observa bem a escala, a sequência. Antes de você tentar edificar a vida de alguém, ministrar a alguém, você precisa edificar a si próprio. Você precisa primeiro trazer a edificação da sua vida pessoal com Deus, do seu relacionamento pessoal com Deus. Muitas pessoas querem ministrar aos outros antes de terem o cuidado de edificar a sua vida, de zelar da sua comunhão com o Senhor, do seu relacionamento com o Senhor. Então ele orienta que o ato de falar em línguas é uma atitude que traz edificação, primeiramente para aquele que está falando. Mas isso não significa que o apóstolo está proibindo o ato de falar em línguas publicamente. Mas ele orienta que ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo, revestido de poder, ele edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Se você é batizado com o Espírito Santo, você teve a experiência de falar em outras línguas, precisa continuar falando. Não é que ele está proibindo que assim o faça publicamente, mas ele está observando os princípios, o propósito da manifestação desse dom, o objetivo. Então, quando você ora em línguas, e o próprio apóstolo Paulo afirma no seu ensino que ele falava em muitas línguas, ele orava em línguas, e isso também deve ser em cada um de nós, mas entendendo que quando oramos em línguas, estamos edificando a nós mesmos, mas precisamos entender que também precisamos edificar os outros. E quando os crentes de Corinto falavam em línguas, eles estavam exercendo vários dons espirituais, mas parece que eles não estavam se preocupando em ajudar as pessoas. Lembra do que nós falamos no início? Que o objetivo dos dons espirituais é dar suporte à igreja, fortalecer a igreja, com o objetivo de proclamar o Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo ele lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador ele preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão, conforme está no versículo 12 de 1 Coríntios 14. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Em lugar de nós buscarmos prosperidade material, que infelizmente isso tem sido o tema mais pregado nas igrejas, prosperidade material hoje está sendo falado nas igrejas mais do que o próprio Jesus. Quantos cultos que Jesus não é nem anunciado, em quantas pregações que o nome de Jesus quase não é nem lembrado, em que se incentiva apenas a busca, a ganância por ter e alcançar os bens dessa vida, os bens materiais, como se a gente pudesse barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênçãos. Mas a orientação da palavra é: buscai os dons espirituais, desejai os dons, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, nós vamos edificar nós mesmos e também aos outros. Lembrando que não é para nos elitizar, não é para gerar em nós um sentimento de superioridade, mas de edificação para o corpo de Cristo, a edificação da igreja, conforme Paulo falou. Procurai sobejar neles para a edificação da igreja, bem como também para a edificação até do não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, edificarem a si mesmo, o desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim de que a igreja toda fosse edificada. Eu quero compartilhar com vocês um comentário da Bíblia de estudo de aplicação pessoal que fala sobre o texto, que diz o seguinte: embora o próprio Paulo falasse em línguas, ele enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira.
enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante, conforme nós mostramos aqui, que quem fala em língua edifica a si próprio, todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados. E nós entendemos que as nossas reuniões, os cultos em que nos reunimos para adorar a Deus, tem tanto quanto pessoas que professam a fé cristã, que são membros da igreja, bem como também pessoas não crentes, que frequentemente visitam as nossas reuniões. As nossas reuniões devem ser edificadas, sejam crentes ou não. Se um não crente ou não conhecedor da palavra vai participar da nossa reunião, ele precisa entender o que está sendo falado, o que está sendo anunciado. Por isso nós não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Como eles vão compreender a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entender o que está sendo falado? Imagine um não crente chegando no culto, toda a igreja está falando em outras línguas e não há interpretação. Como o não crente vai ser edificado? Lembrando que a própria palavra está dizendo que quem fala em línguas edifica a si próprio, edifica a si mesmo. Mas o que profetiza, ele edifica a igreja e edifica todos quantos estão ouvindo, porque ele está entendendo a mensagem, ele está entendendo o que está se falando, o que está se anunciando, ou o que está sendo anunciado. Então os dons só têm uma razão de existir na vida do crente, que é edificar a vida do outro irmão em Cristo. Não de separá-lo, não de fazer com que ele seja melhor do que o outro, pelo contrário, mas de edificar, de fortalecer a fé da igreja e de motivar a igreja a proclamar o Evangelho. A nossa maior missão, pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. Em terceiro lugar, queridos, nós temos aqui nessa lição o edificar todo o corpo de Cristo. Nesse ponto nós temos aqui os dons da igreja, os sábios arquitetos do corpo de Cristo e os despenseiros dos dons. Esse é o terceiro e último tópico dessa lição tão maravilhosa que trata do propósito dos dons espirituais. Edificar todo o corpo de Cristo. Os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos. Memoriza eles aí, para você estudar em casa. O capítulo 12 e o capítulo 14 da primeira epístola aos Coríntios. Ele separa esses 2 capítulos para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo Paulo está mostrando que os dons são utilizados com amor. Quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Aleluia. Quando os dons são edificados com amor, são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é utilizado. Observa bem que se uma manifestação de dom, ela traz confusão na igreja, você precisa duvidar dessa manifestação, se realmente é Deus que está agindo. O apóstolo João falou para a gente provar os espíritos, para ver se são de Deus, porque o espírito do anticristo já está no mundo. Conforme diz Thomas Hoover, parafraseando Paulo em Efésios 4,16, ele diz a seguinte palavra: os membros do corpo, cada qual com a sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Parou para pensar nisso? Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Uma pregação que seja pregada, anunciada sem amor, ela não edifica. Tudo que você vai fazer, ou vier a fazer, precisa ser feito com amor, com singeleza de coração, com compaixão, tendo sentimento de Deus, de Cristo, em relação àqueles que estarão recebendo a sua ministração.
Sem o amor de Deus, nós nos tornamos egoístas e acabamos de colocar os nossos interesses em primeiro lugar. Hoje eu observo que se tornou clichês, chavões. Muitas pessoas que ministram colocam em primeiro lugar o meu ministério, porque o meu ministério não é o seu ministério, o ministério é de Deus. Tudo que diz respeito à igreja do Senhor, à pregação do Evangelho, pertence a Deus. E nós temos que quebrar as nossas vaidades. Os nossos interesses não estão em primeiro lugar. Se você ministra e chama a atenção da ministração para a sua pessoa, você não está glorificando a Deus. O propósito dos dons é de edificar o corpo de Cristo. Só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. E quando temos, as nossas vaidades são jogadas por terra, o nosso orgulho é quebrado. E quem será glorificado será o Senhor da igreja. Paulo falou dos sábios arquitetos do corpo de Cristo. Nós temos que entender que Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. Não tem como você fugir desta regra. Deus trabalha com os homens, Deus separa homens. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz: Ele mesmo deu, o Senhor, Ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, com o objetivo de edificar a igreja. Então esses homens são levantados por Deus com o intuito de edificarem espiritual, em primeiro lugar, espiritual, a vida espiritual da igreja, que diz respeito ao relacionamento da igreja com Deus, moral, que diz respeito da igreja com o próximo, doutrinariamente, que diz respeito ao relacionamento da igreja com ela própria, a comunidade local, dos crentes uns com os outros, da sua conduta para com os homens. A igreja, ela é o edifício de Deus, conforme 1 Coríntios 3:9. Os ministros, os pregadores do Evangelho, os ministros, são sábios arquitetos. O fundamento já exposto pelos apóstolos é um único, não pode ter outro fundamento, que é Jesus Cristo. Ele é a base da igreja, ele é a sustentação da igreja, ele é a pedra fundamental que ele próprio falou que sobre ela edificaria a igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas os ministros, e isso fala para mim porque eu sou um deles, nós temos que tomar cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce. Nós estamos dando sequência à construção desse edifício que é a igreja, porque eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça que foi concedida aos apóstolos. É por isso que Paulo ele faz uma solene advertência para a liderança hoje. Está lá em 1 Coríntios 3:10 e o versículo 11. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Olha o alerta. E aí vem uma pergunta para nós pastores, nós obreiros, nós ministros do Evangelho, você líder de uma igreja, líder de um departamento. Como estamos edificando esta igreja? Como estamos edificando esta obra? Como estamos construindo? Como estamos trabalhando? Será que realmente estamos na vontade de Deus? Será que são os interesses de Cristo que estão em primeiro lugar ou os nossos próprios interesses? E aqui diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E a Ele honra, glória para sempre. Nós temos que entender que somos dispenseiros dos dons. Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou a figura do dispenseiro. O que era esse dispenseiro? Antigamente o dispenseiro era um homem que administrava a dispensa e tinha total confiança do patrão. Era ele que provia os mantimentos, era ele que zelava para que esses alimentos não estragassem, e era ele que distribuía todos esses alimentos para alimentar toda a família. Então, desta forma, os dispenseiros da obra do Senhor são responsáveis, eles devem e precisam alimentar a família de Deus. E quem é a família de Deus?
a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Para tanto, eles precisam ter cuidado com o uso dos dons concedidos pelo Senhor, para prover alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Conforme 1 Pedro 4, versículo 10 e 11. Olha o que Pedro diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme, das diversas maneiras de Deus trabalhar, das diversas operações da graça de Deus. Se alguém falar, olha o que ele aconselha: fale segundo as palavras de Deus. Não coloque as suas na frente. Não é o seu pensamento, não é eu acho, eu penso. É a palavra de Deus diz. Fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Não vai com sua própria força, não vai com o seu poder, não vai com a sua própria capacidade, com a sua própria força. Aí ele explica o porquê: para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Então, se você está ministrando e as pessoas saem do culto voltadas para a sua vida, você não falou segundo a palavra de Deus, porque as pessoas não voltaram o coração para Deus, mas voltaram para você. Ficaram admirados com a sua pessoa. Então, o objetivo da nossa ministração é glorificar a Deus, é glorificar a Jesus Cristo, porque a Ele pertence a glória e o poder. Ele que precisa ser exaltado. Por isso Pedro falou: se você falar, fale segundo a palavra de Deus. Se você administrar, faça-o segundo o poder que Deus dá, para que em tudo, em todas as áreas, em todos os setores da nossa vida, Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Eu concluo esse tópico dizendo que os dons espirituais, quando esses dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Então, queridos, nós concluímos esta lição, a reflexão desse estudo, e o meu objetivo aqui nesse vídeo é auxiliá-lo, é gerar para você subsídio de entendimento, para que você, ao trabalhar com a sua classe, tenha algum complemento do pensamento e da inspiração que Deus já te deu ao preparar a sua aula. Eu concluo dizendo que a Igreja de Jesus, ela tem uma missão a cumprir. E nós não podemos nos esquecer disso. A missão da igreja é proclamar o Evangelho a este mundo hostil, as verdades de Cristo e descrente de Deus. Então, diante dessa tão sublime tarefa, tão importante e excelente tarefa, a igreja necessita do poder divino. Precisamos desse poder para podermos impactar este mundo, para poder proclamar as verdades do Evangelho. E os dons espirituais são um arsenal de Deus à disposição do corpo de Cristo. São armas que Deus colocou nas nossas mãos para que essa missão seja eficaz. O propósito desses dons é edificar toda a igreja, todo o corpo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso nós nunca devemos usar os dons de Deus no nosso benefício particular, mas no bem de todos, na edificação de todos, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Nosso chamado é para servir a igreja do Senhor e não utilizar os dons para nós mesmos. Então, que Deus te abençoe. Desejo a cada um de vocês uma ótima aula, que o Espírito Santo te use, que Deus fale por meio de você de uma forma especial, que Deus te edifique, que você cresça em dom, lembrando que para a sua edificação e a edificação do próprio corpo, que você possa ser uma bênção, você professor, você aluno, seja aquela pessoa que Deus utilizará para o crescimento da sua escola bíblica dominical. E eu faço um convite a todos vocês que estão me ouvindo, você aqui de João Neiva,
você de Ascioli, você das regiões circunvizinhas, você em Aracruz. Nós teremos nesse domingo, a partir de 8h30 da manhã, a nossa escola bíblica dominical em todas as igrejas Assembleia de Deus, Luz para a Nação, para as Nações, em todas as nossas igrejas Assembleia de Deus, Luz para as Nações. Inclusive na Grande Vitória, nós temos ali em Solado Porto, e temos também Nova Rosa da Penha 2. Participe da escola dominical, seja edificado, compartilhe esse vídeo para a edificação das demais pessoas. Que Deus em Cristo te abençoe e que possamos perseverar no estudo da Palavra de Deus. Um forte abraço a todos, fique com Deus.